tive um caso muito legal, contei pro Guto também, que eu fui fazer pra uma marca. E gravei, editei, fiquei a madrugada inteira editando, fiz uma edição, fui ver tutorial pra fazer. E eu com camisa vermelha e minha parede branca no Fez pro fundo. PT. Mandei Uma pra... singela estrelinha branca. Uma singela estrelinha. Mandei pra avaliar. Voltou o retorno, falou: a marca achou que tá com muito vermelho e branco. Eu falei: porra, a cor da marca é essa? Ah, o pior que era a cor da marca. Era a cor da marca. Eles, não, eles estão achando muito branco e vermelho. Ué, peraí, vou colocar o quê? Azul? Verde? Porque se Muito coloca, louco, se coloca aí assim, nos cara. don'ts que não pode usar azul nem verde. Mas coloca. Tá muito branco e vermelho. Falei, pô, então pede pra eles mudar a embalagem deles aí, Então, porque só tem isso. Se você vai fazer uma publi, os caras mandam, a agência manda do's e don'ts, não é? Tipo, coisa que você pode e coisa que você não pode. Tipo, você tem que falar de tal coisa, porque a Por isso nossa do meu trabalho, ação cara. esse mês você precisa usar a palavra-chave não sei o quê, que é importante, e você não pode falar negativamente do produto e tal. Você cumpre, senão você não faz. É simples assim. E você também foi fã de uma burocracia que foi com o Conan, que você tava contando pra Ah, nós. porra, mas isso é foda. Esse caso do Conan, porque eu editei o ônibus do Conan, né? Eu nunca falei disso publicamente. Mas isso foi um problema do caralho, porque o primeiro Conan que saiu, o ônibus, ele foi editado por mim. E a gente recebe instruções da Panini. Mais uma vez, a gente não pode fazer qualquer coisa do jeito que a gente quer. A gente não tem escolhas. Certas coisas é escolha nossa. A editora não vai, até porque os japoneses não falam português, os americanos da Marvel não falam português, então eles não leem, eles não colocam no Google Translator e traduz o bagulho inteiro por completo. Quando dá alguma merda de texto, alguém vai lá e manda de volta pra eles, aí eles aplicam algum tipo de sanção, ou então dá uma bronca, pede pra não acontecer mais, esse tipo de coisa. Mas eles não veem todo o seu texto. Mas como a edição eles veem tudo. Eles têm ordens. Quando saiu aqui, eu acho que foram tipo 70 páginas que saíram sem tradução nessa edição do ônibus do Conan. E isso foi uma instrução direta da Panini Itália. Eu tinha o e-mail. Eu tenho esse e-mail. Eu acho que eu consigo acessar esse Impresso na parede de casa. Na pra lembrar. parede, jogo dardo nele todo dia. Se pá, eu tenho. Porque eu tava mostrando pra alguém faz pouco tempo que eu tava conversando sobre isso. E aí eu fui atrás e eu achei isso. Só não sei onde eu achei. Mas eu tinha. E era uma instrução que era específica. Tipo, as páginas em inglês devem ser mantidas em inglês. Porque eles mandaram a edição italiana. E eles já tinham feito na Itália existe uma edição americana do Conan, do primeiro Conan lá. Do Conan da Marvel. E a edição italiana era igual, no mesmo padrão gráfico. E tinha algumas páginas que eles decidiram deixar em inglês. O que eram essas páginas? Eram umas páginas, por exemplo, de e-mail. E-mail? Era o Conan dos anos 60 de e-mail. Era carta de leitor. Carta de leitor. Tinha sessão de cartas no fim de toda edição. Então, todas as sessões de cartas estavam em inglês. Que eram cartas originais dos anos 60. Isso, são os leitores da época. Falando, gostei muito dessa edição, o que vai acontecer na próxima? Fique ligado, esse tipo de coisa. E aí tinha o endereço do cara, né? Endereço, cidade onde ele morava. Tipo, não sei o que, Baltimore. E aí você tinha algo, porque tinha muito texto editorial, original americano. E esses textos editoriais eram tirados de várias fontes diferentes. E tinha uma coisa que era muito curiosa nessa edição, que era o roteirista? Quem era? Ai, caralho, eu esqueci. Mas era um maluco. O cara mais importante daquela edição. Ele escreveu texto de introdução para várias edições do Conan ao longo dos tempos, lá nos Estados Unidos. Então ele publicou isso nos anos 60, e aí teve uma compilação nos anos 80, ele escreveu um outro texto. Teve uma compilação nos anos 90, ele escreveu um outro texto para uma outra edição, porque saiu pela Dark Horse. Aí teve uma nova edição. E quando você pega, vários desses textos são recompilações de textos anteriores dele. Então era ele reescrevendo o mesmo texto dele através das décadas. E ele também escreveu um texto de 7 páginas para essa edição desse ônibus. 7 páginas, esse texto de introdução. Que quando você pega esse texto de introdução de 7 páginas, ele era igual a vários outros textos depois. A Panini Itália deve ter percebido isso e tomado a decisão editorial administrativa de não traduzir o mesmo texto várias vezes. E reproduzir aquelas páginas como reprodução facsímile de época. Para, tipo,
Tal texto saiu na revista da Marvel, porque a Marvel tinha umas revistas que era como se fosse uma fanzine própria deles, que tinha texto dos autores, tipo, mês que vem a gente vai estrear um novo herói, entrevista com o autor, ele fala um pouco do que é. Eles publicavam coisas próprias, assim. E aí tinha textos do autor do Conan naquelas revistas, e aí tinha, tipo, a reprodução de como era a página daquela revista na época. Uhum. E eu olhei aquilo e falei, tá, legal, porque o texto editorial, no começo, tinha um padrão estético daquela edição do Omnibus de 2020. O outro texto era a página do negócio, com cara de anos 60. Um bagulho feito preto e branco, impresso no mimeógrafo e tal. Uma escolha que se poderia fazer era colocar bilíngue. Você colocava do lado uma tradução. Uma página em inglês, uma página em português. Só que com isso, você criaria mais 70 páginas. O negócio já era R$250. Com 700 páginas. Uau. Ele ia ficar com 800 páginas. Se ele ficasse com 800 páginas, ele ia ficar, talvez, R$300. E a gente não tinha essa autorização de criar página numa edição que é americana, que é italiana. Eu não posso simplesmente escolher... Não, isso aqui vai ficar com 800 assim. Eu não tenho esse poder, eu sou terceirizado. Se a Panini mandou um e-mail para mim e falou, isso aqui é uma edição de ônibus que vai ter 720 páginas e vai custar R$250, eu acho que esse era o preço na época, não tenho certeza. Isso quer dizer que eles fizeram um orçamento. E eles já decidiram, isso aqui vai ter 800, vai ter 720 páginas, porque o custo é tanto, e a gente planeja vender tanto neste mês tal, dentro deste ano, e esse é o nosso orçamento. Eu não posso simplesmente criar mais 70 páginas. Eu fiz. Deixou em inglês. Eu deixei em inglês. Eu deixei umas legendas que não tinham na edição italiana, colocando, tipo, reprodução da página de cartas dos fãs, dos leitores, publicada em The Savage Conan, não era Savage Conan, Conan the Barbarian. Em Conan the Barbarian 1 de 1960. É legal. Tinha um aviso ali, Tinha né? um aviso, Por tipo, que tá assim? Porque... Essa é a reprodução. Ah. Se eu não me engano, eu fiz isso. Eu tenho praticamente certeza que eu fiz isso. E aí, quando saiu o negócio, era o primeiro ônibus, o mercado não existia, mercado para ônibus. Quando o pessoal compra um bagulho que é desse tamanho, de 720 páginas, e olha, e tem 70 páginas sem tradução, que porra é essa? Vocês são preguiçosos? Vocês estão malucos? Eu paguei por um trabalho que vocês não fizeram? E aí começaram a cair matando em cima de mim. Como se eu Não, tivesse... sou inocente. Como se eu tivesse escolha em qualquer uma dessas coisas. Eu não tenho escolha em absolutamente porra nenhuma. E se você explicasse, tava passando pano. Eu tava passando pano. Quando eu passei da JBC para Mitos, eu passei a fazer um trabalho apenas editorial terceirizado. Eu não fazia... A gente não tinha nem autorização. A gente mal tinha autorização para falar em público que a gente editou uma coisa. A gente falava, mas não era muito incentivado pela Panini. Então, eu não posso sair falando por aí que esse negócio é meu, sabe? Mas quando eu saí da JBC para Mitos, foi um peso que saiu de mim. Eu falei, eu não tenho mais tratar com o público. É muito bom fazer só... Eu já faço isso falando de anime. Quando eu falo de eti desnecessário, os caras falam que eu sou, sei lá o quê, que eu sou burro. Que bom que eu não tenho que fazer para isso aqui. Foi um pequeno alívio. Até chegar ao Conan, e aí eu lembro que tinha teorias, porque eu sempre fui otaku, eu tinha canal de anime editando Conan, que é sagrado para esse público. Tinha teorias, eu li isso, me mandaram link, falou, olha o que tô falando de você no Facebook. E era um pessoal falando que eu era um otaku infiltrado para sabotar os comics. Nossa, esse papo é velho. Lembro. Nossa, me ativou aqui uma memória. Puta eu era que pariu. um otaku sabotador dos comics. Então eu tava estragando de propósito, porque eu quero que mangás façam mais sucesso no Brasil. Eu, particularmente, eu gostaria dessa narrativa. Pô, Ia ser muito foda se o cara Talvez tá ele seja, ele só não pode revelar, entendeu? tá numa situação de vida que ele quer sabotar os Conans, especificamente. Vocês acham que eu tenho a confiança em mim mesmo pra sabotar qualquer coisa? Você acha que eu acho que eu tenho esse tipo de importância? Não, o meu trabalho aqui vai acabar com tudo. Teoria da conspiração, essa. Eu sempre soube que eu sou apenas um macaquinho de texto. Eu digito coisas aqui e mando e-mail. Eu coloco arquivos em pastas. É isso que eu faço. Nossa, mas essa história Lembra quando existiu, aconteceu? né? Eu contava. Tipo, Nossa, o mundo era mais simples, né? não era, não. Nessa época, era antes do quê? Antes do tratamento psicológico do Leonardo Kitsune. Eu tinha o quê? Crise de ansiedade a cada 2 dias.